Olá, Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel, galerinha do oitavo ano, mais uma aulazinha de matemática. Nessa semana a gente vai estar falando sobre sequências recursivas e não recursivas, sequências numéricas mais precisamente, tá? Nossa disciplina matemática, professor Eliailton, quem vos fala. Como nós somos sabedores, desde a semana passada nós estamos utilizando as aulas de quarta-feira, não estamos expondo vídeo. No caso, estamos utilizando as aulas de quarta-feira para fazermos a nossa interação, e as nossas interações são execução de atividades. É como se nós tivéssemos uma atividade de classe, de certa forma, no caso do presencial. Então, temos algumas observações a serem feitas. O aluno colocou o seu nome, não significa que ele participou da aula. O participar da aula significa que ele vai estar respondendo às questões que nós vamos estar colocando no grupo. À medida que a gente vai colocando as nossas questões, os alunos vão respondendo, seja através do Kahoot ou através mesmo até do próprio PDF, né? Digamos assim. E aí, consequentemente, após alguns alunos, após ser dado um tempo, os alunos responderem, consequentemente eu passo para a próxima questão, fazendo uma sinopse do que foi a nossa primeira questão e assim sucessivamente, ou seja, fazendo uma correção. E aí você verifica se você acertou ou não. A gente observa que muitos alunos não estão assistindo às videoaulas, então procuram fazer atividade por fazer, acabando tendo muito erro. E aí, de certa forma, consequentemente, às vezes a gente aplica um quiz, o aluno acaba errando, digamos assim, aí às vezes o quiz não está funcionando direitinho, coisa parecida. Então, preste atenção na execução da sua atividade, tá certo? Para que você não tenha essas observações, perfeito? Bem, vamos aqui, realmente nos importa neste momento. Sequências recursivas e não recursivas. Nos livros, em geral, páginas são numeradas logo a uma e identifica 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Como assim, professor? Ou seja, você tem um livro e esse livro tem algumas folhas. E cada uma dessas folhas nós vamos estar colocando uma numeração. E essa numeração normalmente são os nossos números naturais. Às vezes você tem o início da página, alguns números romanos, mas a grande maioria das vezes são números naturais. Às vezes também você tem livros que especificam cada capítulo com os números romanos, mas, repito, a grande maioria das vezes são os nossos números naturais. Percebemos sequências em diversas situações recursivas ou não recursivas. Sim, professor, o que seria recursivo e o que seria não recursiva? Qual a diferença entre uma sequência recursiva ou não recursiva? Já já a gente vai tentar compreender esses tópicos, tá ok? Exemplos. Dias da semana é uma sequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma sequência os dias da semana, como propriamente os meses do ano. A escalação de um time de futebol é escritos em ordem alfabética. Então, primeiro vem aqueles que têm a inicial do seu número com a letra A, depois aqueles que têm a inicial do seu nome, de seu nome com a letra B, e assim sucessivamente. Sequências de imagens ou símbolos. Necessariamente a gente não só tem uma sequência numérica, a gente tem sequências de imagem. Às vezes você tem uma sequência de imagens para você descobrir a sequência numérica. Então a gente vai estar vendo isso também, tá bom? Preparo de uma receita de um determinado bolo, ou seja, você tem uma sequência a ser feita para que aquele bolo seja delicioso, digamos assim. Sequência dos números primos. Na verdade, a grande maioria aqui que nós iremos abordar será a sequência numérica. Sequência dos números primos é uma sequência numérica, perfeito? Belezinha? Repetindo, se a gente não está compreendendo, a gente está tentando falar um pouco rápido, digamos assim, você volta o vídeo e tenta compreender. Não conseguiu compreender, entra em contato com a gente através do nosso canal de interação. É possível identificar um padrão nas sequências abaixo? Não sei. Vamos observar? Vamos lá. No item A eu tenho 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aqui você está observando que você tem uma sequência de números. E essa sequência de números, você vai observar que você no item B, você tem 0, 3, 6, 9, 12, 15. Você está pulando de 3 em 3. Então, você tem uma sequência dos múltiplos de 3, tá? Começando com 0, depois 3, depois 6, depois 9, 12, 15. Quem seria o próximo? 18. Então, você tem uma sequência de múltiplos de 3. Lembrando que múltiplos foi um assunto que vocês viram lá no nosso sexto ano. Aqui você tem 3, 4, 5. Ô, professor, aqui eu não estou observando nenhum padrão, não. Como eu observei, aqui estava de 1 em 1, aqui estava de 3 em 3, aqui eu não estou observando nenhum padrão. Aqui, no caso, você tem um lançamento, de certa forma, de um dado. É um exemplo, tá? Necessariamente, a tua sequência, ela não precisa ter um padrão, tá ok? Às vezes é um lançamento aleatório de um determinado objeto, no caso do dado. Então, a sequência da face obtida no lançamento de um dado assim de 6 faces, que eu tenho dados de 8 faces, etc. Então, no caso aqui, eu tenho um dado de 6 faces. Então, consequentemente, eu joguei a primeira vez, caiu o número 1. Joguei a segunda vez, caiu o número 1 novamente. Joguei a terceira vez, caiu o número 3. Joguei a quarta vez, caiu o número 4. Joguei a quinta vez, caiu o número 5. E assim sucessivamente, tá? Então, você observa que os nossos lançamentos aqui foram aleatórios, consequentemente, a numeração que saiu também foi aleatória. Perfeito? Beleza? Aqui, como nós observamos, que você não só tem uma sequência numérica, você pode ter uma sequência de imagens. Eu tenho aqui, por exemplo, uma sequência aqui de quadradinhos. Na minha primeira figura, eu tenho apenas 3 quadradinhos. Na minha segunda figura, eu tenho alguns quadradinhos. No caso, nós temos 6 quadradinhos. Aqui na nossa próxima figura, nós temos o quê? Nós temos 10 quadradinhos. Então, a nossa próxima figura, quantos quadradinhos teríamos? Então, seria um ponto de interrogação. Professor, vamos fazer? Ela está lá na frente, lá no slide, lá na frente. Então, nós vamos já fazê-la, tá? Para saber quantos quadradinhos nós teremos lá na nossa próxima figura, na quarta figura. Aqui, no caso, eu tenho uma sequência de peças de dominó. Quem seriam as duas últimas peças? Você observa que você tem 6 e 1, 5 e 2, 4 e 3. Quem seria a nossa próxima pedrinha de dominó? Você observa que o somatório tem que dar 7, ó. 7, deu 7, deu 7, deu 7. Você observa também que na parte superior eu estou diminuindo e na parte inferior eu estou aumentando. Então, se aqui eu tenho 4, então agora eu só vou ficar com 3. Beleza? 3. E aqui no caso nós vamos ficar com... Tá difícil. Ok, ficou. No caso, nós temos 4 aqui. Perfeito? Beleza, então dando um total de 7. E agora, no caso, nós teríamos o quê? Nós teríamos 1 e nós teríamos 2. E aqui, no caso, nós teríamos 1, nós teríamos 2, 3, 4, desculpa, 4, 5. Perfeito? Então, essas seriam as duas nossas próximas pedras do nosso dominó. Espero que estejam entendendo. Então, você está observando que não temos só uma sequência envolvendo números. Nós podemos estar, sim, envolvendo figuras geométricas, tá? Perfeito? Belezinha? Ok. Então, indo para o nosso próximo slide, o que é que nós temos? Vamos agora tentar definir o que seria sequência recursiva e sequências não recursivas. Sequências não recursivas, começando por esta situação. Na minha sequência não recursivas, são aquelas que pareceu anterior. Ela tem uma lei de formação que nos permite calcular direto o termo desejado. Não entendi nada, professor. Eu tenho uma sequência de números, eu quero encontrar o nosso próximo número da sequência. Eu não preciso analisar o anterior. Eu tenho como encontrar o elemento desejado através de uma fórmula.
Então, eu tenho uma sequência não recursiva. Ela não precisa necessariamente dos elementos anteriores. Outra característica de uma sequência não recursiva são as aleatórias. Tipo, aquele lance do lançar o teu dado, lançar a tua moeda, digamos assim. Pode ser cara ou pode ser coroa. Lançar o teu dado, pode cair a face 1, pode cair a face 6, pode cair a face 3. Então, são sequências não recursivas. Ou seja, outra característica de uma sequência não recursiva são as aleatórias, casuais. Não podem ter seus termos determinados por uma regra. Por exemplo, a sequência dos números obtidos em uma face superior jogando um dado determinada quantidade de vezes, ou simplesmente jogar uma moeda, pode cair cara ou pode cair coroa. São exemplos também de sequências não recursivas. Perfeito? Na sequência 7, 14, 21, 28, não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Não. Observando atentamente, essa sequência é formada pelos múltiplos de 7. É verdade. Está indo de 7 em 7. Já no caso da sequência 2, percebe-se que ela é formada por números primos. Primeiro, o número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5, 7, 11. Professor, você pode fazer a gentileza de lembrar bem aí o que são números primos? Números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 eu só posso pegar o 2 e dividir por 1 e por ele mesmo. O 3 eu posso dividir por 1 e posso pegar o 3 e dividir pelo 3. O 5 eu posso dividir por 1 e no caso 5 dividido por 5. No caso nós estamos falando de divisões exatas, viu meu jovem, viu minha jovem? E no caso o 7 eu posso dividir por 1 e por ele mesmo. Professor, então do 7 pulou lá para o 11. Então por que o 9 não deu certo? Porque o 9 eu posso dividir ele por 1. 9 dividido por 1 dá 9. Eu posso pegar o 9 e dividir pelo próprio 9. 9 dividido por 9 deu 1. Ora, professor, só são 2. Eu, jovem, nós podemos pegar o 9 e dividir por 3, não podemos não? Ah, professor, podemos. Então, 9 dividido por 3 deu 3. Então, eu tenho mais de dois divisores. Logo, ele não é número primo. Ele, no caso, é um número composto. Perfeito? Belezinha? Sequências recursivas são aquelas nas quais podemos obter qualquer de seus elementos ou termos recorrendo à posição do termo anterior que ele ocupa na sequência. Por exemplo, na sequência 5, 9, 13, 17, sempre somamos 4 para obter o próximo termo. Eu preciso do termo anterior para podermos encontrar o próximo termo. Então, quando isto ocorrer, nós precisamos do nosso próximo termo, nós temos uma sequência recursiva. Então, resumido, não recursiva, eu não preciso dos termos anteriores. A recursiva, eu preciso dos termos anteriores. Perfeito? Belezinha? A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos, que é o número primo. Acabei de falar que são números primos, tem apenas dois divisores. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Eu quero que você me escreva os 3 próximos números primos depois do 17, evidente. Se são próximos, né, professor? Nem precisava disso, né? Dá licença. Então, 17. Então, o próximo número seria o 19. Ah, professor, tem o 21. 21 não é primo. Tem o 23, está aqui ele, então 19 e 23. Ah, professor, tem o 25. O 25 não é primo. Professor, oi. E por que você não está considerando os números pares? O único número par que é primo é o número 2. Todos os outros números pares são compostos. Então, o único número que é par e que é primo é o número 2. Então, por isso que você observa que eu analisei o 17, já está aqui na nossa sequência, depois 19, aí pulei para o 21, 21 verifiquei que não é, aí o 23, depois do 23 seria o 25, 25 verifiquei também que não é, porque tem mais de dois divisores, seria o 27 também não é, porque tem mais de dois divisores, e aí nosso próximo é o 29, que só tem apenas dois divisores. Como ele quer apenas os 3 próximos, então 19, 23 e 29.
Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva. Ela é uma sequência não recursiva. Nós não precisamos do anterior, dos anteriores, para poder encontrar o próximo, tá ok? Os termos da sequência não obedecem também a nenhuma regra de formação. Perfeito? Aqui nós temos a nossa figurinha que nós apresentamos ela lá no nosso início da explanação da aula de hoje. Quantos quadrados tem a quarta figura da sequência? Você tem aqui, ó, a nossa primeira figura, a nossa segunda figura, a nossa terceira figura. Quantos quadradinhos nós vamos ter agora na nossa próxima sequenciazinha? Então, vamos analisar. Vamos verificar direitinho para sabermos. Aqui eu tenho a nossa primeira figura. Então, a nossa primeirazinha figura. Aqui a nossa segunda figura. Aqui a nossa terceira figura. Beleza? Ok, professor, tranquilo. Tudo na santa paz de Dinho e eu. Beleza. Quando eu passei para a nossa segunda figura, você observa que você acrescentou um quadradinho aqui na parte de cima, um quadradinho aqui na parte de baixo e este quadradinho aqui, não foi? Então, você acrescentou mais 3 quadradinhos. Então, você tinha 3, você acrescentou mais 3, ficando com um total de quantos quadradinhos? 6 quadradinhos. Para encontrarmos a nossa próxima figura, você acrescentou um quadradinho aqui, você acrescentou mais um quadradinho aqui, você acrescentou mais um quadradinho aqui, então, escadinha, né? Você acrescentou mais um quadradinho aqui. Então, total de quadradinhos que nós vamos ter na nossa terceira figura, você observou que são 10 quadradinhos. E aí, para você verificar qual é o total de quadradinhos da nossa quarta figura? Na nossa quarta figura, qual seria o nosso total de quadradinhos? Nossa quarta figura, tá? Nossa quarta figura, o total de quadradinhos que nós vamos ter, vamos analisar. Eu vou acrescentar uma aqui. Vamos acrescentar outra aqui. Mais outra aqui. A nossa escadinha, né? Mais outra aqui. Mais outra aqui. Consequentemente, nós vamos ter um total, se eu já tinha 10, acrescentei 1, 2, 3, 4, 5, então, consequentemente, nós vamos obter 15. Perfeito? Então, você vai ter um total de 15 quadradinhos. Tranquilo? Ora, vocês observam que eu estou aqui na primeira figura, eu acrescentei 3 quadradinhos para ir para a nossa segunda figura. Segunda figura, eu acrescentei 3 quadradinhos. Para ir da segunda para a terceira, eu estou na terceira figura, então eu vou acrescentar quantos quadradinhos? E eu, no caso, acrescentei 4 quadradinhos para obter a terceira figura. Para encontrar a quarta figura. Quarta figura aumenta, ó, 4 aumentou 1. Então, são 5 quadradinhos. Não entendi não, professor. Ó, presta atenção, eu estou aqui na minha figura 1, tá certo? Para ir para a figura 2. Figura 2 acrescentou 3 quadradinhos. Olha aqui, 3 quadradinhos. Você observa, vamos deletar aqui. Pode ser que você esteja confuso com o que está colocado aqui, tá? Que aí você vai tentar observar um pouco melhor e tiramos aí um pouquinho da poluição visual. Então, ó, para ir para a nossa segunda figura, você observa com relação ao que eu tinha antes, ó, o que eu tinha antes era isso aqui. Você acrescentou 1, 2, 3. Segunda figura, 3 quadradinhos. Então, agora eu estou na terceira figura. Terceira figura, eu tenho tudo isso aqui, né? Ó, tenho tudo isso aqui, correto? Opa, desculpa. Terceira figura, eu tenho isso aqui. Vamos analisar devagarzinho. Minha terceira figura, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui que nós temos na nossa terceira figura, certinho? Essa é o que nós temos na nossa terceira figura, tudo isso aí. Então, nós acrescentamos terceira figura, vou acrescentar 4 quadradinhos, ó. 4 quadradinhos. Então, se eu estou na quarta figura, 5 quadradinhos. Então, se eu já tinha 10, com mais 5, 15. Quinta figura, 6 quadradinhos. E assim sucessivamente, meu jovem, tá
certo? Compreendeu? Belezinha? Então, você pode usar este padrãozinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo a lei de formação, aquela formulazinha que você pode encontrar sem precisar estar fazendo o desenho, tá bom? Belezinha? Uma outra maneira de você encontrar a sua resposta. Observe a seguinte sequência de contas abaixo. Assim, o resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 81 é igual a... É doido, é, professor? Não vamos fazer essa conta, não. Se a gente tem calculadora, observamos aqui a sequência. Prestai, prestai. Observe que os nossos multiplicadores são múltiplos do 9. Ó. Comecei com 9, 18, 27, 36 e assim sucessivamente. Então, essa é a nossa numeração que nós vamos fazer a multiplicação, tá certo? Essa é a nossa numeração. Observe que ela não muda, é sempre a mesma, tá? O que está mudando é o nosso multiplicador, tá? O outro fator, que era 9, depois passou para 18, depois passou para 27 e assim sucessivamente. Quando foi por 9, todos os valores da nossa resposta terão o algarismo 1. Quando foi por 18, todos algarismo 2. Quando foi por 27, todos com algarismo 3. E quando for por 81, agora ferrou. Sei não. 9 é como se eu tivesse 9 vezes 1. Então, por isso que todo mundo foi 1. 18 é como se eu tivesse 9 vezes 2. Por isso que todo mundo foi 2. 27 é como se eu tivesse 9 vezes 3. Todo mundo 3. Então, se eu tenho 81, é como se eu tivesse 9 vezes 9. Consequentemente, todos os meus algarismos são iguais a 9. Certinho? Belezinha? Pronto. Basicamente isso, tá bom? Feito. Espero que tenha entendido. Não entendeu? Volta aí o nosso vídeo. Sequência numérica. Em uma sequência numérica, seja ela recursiva ou não recursiva, o primeiro termo é representado por A1. Então, agora a gente vai ter uma simbologia. Vai aparecer essa simbologia, então eu preciso identificar o que se trata essa representação. Eu tenho A1. Então, A índice 1 vai significar que eu estou na minha primeira posição, no primeiro termo. A índice 2, eu estou aonde? Na segunda posição. A índice 3, eu estou na terceira posição. Ó. A índice 1 ocupa a primeira posição. A índice 2 ocupa a segunda posição. A índice 3 ocupa a terceira posição. A índice 4, a quarta posição e assim sucessivamente. A índice N, o teu último elemento levado em consideração. O enésimo termo é assim que nós vamos estar lendo. Em uma sequência numérica desconhecida, o último elemento é representado por AN. Está aqui, ó, símbolozinho AN. A letra N determina exatamente esse nosso número de elementos da nossa sequência. Perfeito? A minha sequência ela pode ser uma sequência finita, eu tenho começo e tem fim, e a sequência infinita, que é aquela que vem representada com reticênciazinha no final da minha sequência. Eu observo aqui, ó, que na minha sequência tem reticência aqui no meio dela, mas a infinita, a reticência tem que ser no final, tá certo? Nada me impede de ter reticência aqui no meio, não, viu? Mas distinguir uma infinita da finita, a minha reticência tem que estar no final. Ok? Beleza? Espero que sim. Indo para o nosso exemplo, classifica as sequências abaixo em finita ou infinita. Ora, professor, você acabou de dizer, tem reticência no final da minha sequência infinita. Não tem reticência finita. Moleza, vai cair desse jeito na prova, professor? Se for, é tranquilo demais. Então, agora eu quero que você me determine quem são os nossos termos. Ora, quem é o meu A1? Meu A1 é aquele que ocupa a primeira posição, que no caso é o 5. Quem é o meu A2? Aquele que ocupa a segunda posição, que no caso é o 8. Quem é o meu A3? Aquele que ocupa a terceira posição, no caso o 11. Quem é o meu A4? Aquele que ocupa a quarta posição, no caso 14. Do mesmo modo, não me interessa se ela é infinita ou finita, a sequência é a mesma. A1, primeira posição, número 2. A2 é o que está na segunda posição, que no caso é o 3. Meu A3 é quem está na minha terceira posição, que no caso é o 5.
O nosso A4 é quem está na minha quarta posição, que no caso é o 7. O A5 seria o 11. O nosso A6, que seria o 13. O nosso A7, que no caso é o 17. Perfeito? Beleza? Então, isso é o que nós temos de termos que podem estar apresentando que você precisa ter conhecimento. Esse assunto, você vai abordar ele novamente lá no nosso ensino médio, no primeiro ano em especial. O mesmo vai se chamar de sequência numérica, em especial progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos definir recursivamente a sequência numérica 7, 9, 11, 13. Note que o primeiro termo é igual a 7 e que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior mais 2. Então, o A1 é 7. Como é que eu vou encontrar essa aqui? Nós vamos observar que vai ser a nossa lei de informação, que é o nosso próximo slide. Lembre-se de que representamos os termos de uma sequência por uma letra e um índice, onde esse índice vai representar a posição que ele está. Se eu tenho A1, A índice 1, então ele está na primeira posição. A índice 2 está na minha segunda posição. Por exemplo, o primeiro termo representamos por A1, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim sucessivamente. Representamos um termo qualquer da nossa sequência por N, que é um número natural não nulo. O que é que significa número natural não nulo? Que ele não pode ser zero, tá bom? Beleza? Lei de formação, como eu acabei de falar para vocês. A lei de formação é, no caso, uma sentença matemática ou fórmula, que assim podemos estar definindo-a, que é utilizada para calcular qualquer termo de uma dada sequência. Você tem uma dada sequência. Qual seria uma expressão matemática que nós poderíamos definir essa sequência? Você observa que seria 5 vezes n, ou seja, essa seria a nossa sentença matemática, a nossa expressão matemática. Pois, se você pegar 5 vezes o zero, deu zero. 5 vezes o 1, deu 5. 5 vezes o 2, deu 10. 5 vezes o 3, deu 15. 5 vezes o 4, deu 20. Então, essa nossa expressãozinha aqui, ela representa a nossa lei de formação, ou seja, a expressão, a fórmula que define essa sequência dada. Aqui você tem 1, 4, 9, 16, 25, 36. Essa aqui está difícil, professor, não faço a menor ideia. É como se você tivesse cada elementozinho aqui na sua posição elevado ao quadrado. Entendi nada, foi pior. O 1 está na primeira posição, então 1 elevado a 2 deu 1. O 4 está na segunda posição, então peguei a posição, 2 elevado a 2, encontrei 4. O 9 está na terceira posição, 3 elevado a 2, encontramos 9. 16 está na quarta posição, 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. 25 está na quinta posição, 5 elevado a 2, 25. 36 na sexta posição, 6 elevado a 2, 36. Então, desta forma, nós encontramos a nossa lei de formação que define essa nossa sequência. O mesmo ocorre aqui com o nosso item C, 2n ao quadrado menos 1. Primeira posição, no lugar do n eu vou botar o número 1. Quem é 1 elevado a 2? Encontramos quem? 1. 2 vezes 1, 2. Tira 1, fiquei com 1. O 7 está em qual posição? Na minha segunda posição. Então, 2 elevado a 2, 4. E quem é 2 vezes 4? 8. 8 tira 1, 7. Perfeito. O 17 está em qual posição? Terceira, professor. Então, 3 elevado a 2. Encontramos quem? 9. 2 vezes 9, 18. Retiro 1, 17. Perfeito, professor. E o nosso 31 está na quarta posição. 4 elevado a 2, encontramos quem? 16. E quem é 2 vezes 16? 32. 32 retiro 1. No caso, nós vamos ficar com 31. Belezinha? Isso é a nossa lei de informação. Então, analisando aqui, eu quero que você me verifique qual dessas sequências aqui obedece a esta lei de formação que está definida aqui na nossa questão. 3n mais 1. Então, é muito simples, pessoal. É muito simples tentarmos fazer essa representação. Eu tenho o nosso 3 vezes o nosso n, que eu vou somar com quem? Com 1.
Então, eu quero encontrar a minha sequência. Quem é que está na primeira posição? Então, no lugar do N, eu vou botar o número 1, para dizer que está na primeira posição. Quem é o 3 vezes o 1? Eu encontrei 3. E quem é o 3 mais 1? Nós encontramos quem? 4. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então, observe que o nosso item B já está eliminado e que o nosso item D também já está eliminado, porque o único que apresenta o número 4 na primeira posição é a letra A e a letra C. Agora, observando a nossa segunda posição, 3, que eu vou multiplicar pelo nosso 2, segunda posição, somado com 1. Quem é o 3 vezes o 2? O 3 vezes o 2, nós encontramos 6. E quem é o 6 mais o 1? Encontramos 7. Ora, quem é que tem o número 7 na segunda posição? Só o item A. Então, o item A é a nossa resposta. Do mesmo modo, de forma análoga, nós teríamos para nossas próximas sequências. Nossos próximos números da sequência. 3 vezes 3, encontramos quem? 9. E 9 mais 1, encontramos o quê? 10. Perfeito? E, por fim, o nosso outro número, representado na questão, 3 vezes o 4. 3 vezes o 4, nós encontramos 12. E esse 12, somado com 1, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o nosso 13. Perfeito? Então, tivemos aí uma noçãozinha do que seria sequências recursivas e não recursivas e sequências numéricas como um todo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Abraço a todos. Bye, bye.